Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Remi no tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez o teu povo, no teu santo dia, está desejoso de escutar a tua voz por meio desse sermão, Senhor. Como nós oramos na oração pastoral, nós pedimos, Senhor, para que o nosso coração esteja apto a receber a tua palavra. Acalma, Senhor, os filhinhos da aliança que estão no nosso meio, para que desde cedo eles aprendam a escutar a tua voz. Eles reconheçam a autoridade do púlpito e saibam que Cristo fala com eles, Senhor. Ainda aqueles bebezinhos que estão no ventre da sua mãe, até o mais ancião, Senhor, no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, para que os nossos pensamentos não vagueiem também para os problemas da semana, para assuntos que nós precisamos resolver, mas que, atentos, Senhor, a esse sermão, possamos pensar, Senhor, em tudo que o Senhor, refletir, Senhor, em tudo que o Senhor está falando por meio desse sermão para nós. Nos ajuda, Senhor. Também esteja comigo, para que eu não seja um impedimento para o teu povo, Senhor. Para que eu fale com clareza e que eu seja fiel, Senhor, ao sermão que o pastor Augusto deixou. E que eu leia, Senhor, com fluidez, para que o teu povo possa entender as tuas palavras deixadas por meio do teu servo, pastor Augusto. Nos abençoa, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Se há alguma coisa que todos nós sentimos falta, é de um pouco mais de tempo no nosso dia, para fazermos aquilo que nós precisamos. Por mais que nós acordemos cedo, corramos o dia inteiro, tentemos não nos embaraçar com coisas desnecessárias, é muito comum chegar ao fim do dia com a sensação que precisávamos de alguns minutinhos a mais para darmos atenção a todas as nossas obrigações. Parece que quanto mais os dias se passam, menos tempo nos sobra para desfrutarmos de momentos de lazer com a nossa família. Não tem sido fácil lidar com esse recurso tão raro e escasso que é o tempo. O sentimento de frustração para aqueles que se identificam com esse problema é muito grande e pode atrapalhar muito a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual e a nossa vida familiar. Mas será que a Bíblia tem algo a nos dizer sobre o uso correto do nosso tempo? Será mesmo que a nossa organização do tempo é matéria tratada por Deus como uma questão moral, que precisa ser dada atenção na nossa vida de piedade? Eu não tenho dúvida que sim. Tendo o tempo um recurso dado por Deus para o desempenho das nossas atividades e levando em consideração que Ele nos deu de maneira limitada, certamente o Senhor não nos deixaria sem a revelação da sua palavra, da sua vontade, em relação de como seu povo deve utilizar de forma sábia o tempo. Por isso, hoje à noite nós vamos investigar, a partir do texto de Efésios 5, versículos de 15 a 17, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o uso sábio do nosso tempo. Em primeiro lugar, nós precisamos observar a expressão inicial do texto que diz no verso 16. Acompanhe comigo. Remi no tempo, porque os dias são maus. Os dias sendo maus. Vemos outras pessoas desperdiçando seu precioso tempo, mas você e nós temos nos esforçado para remir o nosso tempo. O verso pode ter relação também com o desperdício do tempo do passado, ou pode ser também diz respeito ao grande perigo do tempo que nós podemos perder, em razão do fato desses dias serem dias tão maus. Portanto, caso não tenhamos um grande cuidado, o tempo se deslizará pelas nossas mãos e, desse modo, não poderemos usufruir de nenhum benefício dele. Algo que nos
algo que deve nos chamar bastante atenção na afirmação paulina, é que ela classifica o tempo em que os efésios viviam como tempos maus. Isso não mudou. Desde a queda do homem até a restauração completa do mundo em Cristo, os tempos são maus. Nele vemos os efeitos do pecado agindo em tudo que fazemos. Nenhum projeto que damos início ocorre em tempos totalmente favoráveis, mas cada um deles enfrenta uma enorme oposição. Os nossos empreendimentos, desde os mais comuns e banais até os mais nobres e grandiosos, estão sendo planejados e executados num ambiente de muitas dificuldades. Nós sempre precisamos analisar vários cenários, muitos empecilhos, levar em conta as limitações, intempéries e outras circunstâncias que podem atrapalhar os nossos intentos. Além disso, durante a execução dos nossos projetos, muitas outras dificuldades não admitidas no nosso planejamento se levantam. E são oposições sem fim. Sabedores de tudo isso, é preciso, portanto, minimizar a perda de tempo com questões que não são verdadeiramente importantes. Somos chamados para hierarquizar nossas prioridades, para não dar razão aos problemas irrelevantes. E isso é ganhar tempo. E com isso, ganhar tempo. Assim concluímos, em primeiro lugar, que dado o alto valor do tempo, especialmente em tempos maus, em tempos ruins como os nossos, nós não podemos desperdiçá-los com aquilo que não tem real importância. De fato, podemos extrair a doutrina que diz que o tempo é uma coisa excessivamente preciosa pelas seguintes razões. Algumas extrações dessa doutrina. Em primeiro lugar, porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo. O que fazemos aqui terá consequências eternas. Então, primeiro, porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo. O que fazemos aqui terá consequências eternas. As coisas são preciosas na proporção da sua importância, ou em razão do nível de relação com o nosso bem-estar. Isso faz com que o tempo seja um bem imensamente precioso, porque o interesse pelo nosso bem-estar depende do aproveitamento desse tempo. Ele é precioso porque o nosso bem-estar nesse mundo depende do seu aproveitamento. Ele é precioso também porque, se não aproveitarmos, nós corremos o risco de atrairmos pobreza e desgraça. Mas, acima de tudo, é importante porque a eternidade depende dele. De acordo com o nosso aproveitamento ou perda do nosso tempo, seremos felizes ou miseráveis na eternidade. Lembremos que é no tempo que se dá a providência de Deus, e é na providência que as oportunidades de oferta do Evangelho são dadas. Pregar a palavra é uma atividade do tempo com efeitos eternos. Exercitá-la também. Sendo assim, a vida inteira do homem, não apenas o que fazemos no domingo, nos traz implicações eternas. Isso deveria nos levar a uma percepção completamente diferente das nossas atividades corriqueiras. Cuidar dos filhos, colocar café à mesa, trabalhar, ensinar o catecismo no culto doméstico, são atividades tão santas, espirituais e urgentes quanto a pregação do ministro da palavra no dia do Senhor. Tudo isso precisa ser feito ao seu tempo, e cada uma dessas ações corresponderá às suas consequências naturais que seus autores precisarão conviver na eternidade. Então, o segundo ponto que nós podemos extrair dessa doutrina é que o tempo é muito curto, o que torna ele muito precioso. A escassez de algum bem faz com que um homem coloque um grande valor sobre ele, especialmente se uma coisa é necessária a ser tida e sem a qual não podemos viver. A precificação de qualquer produto tem um dos principais elementos a demanda que esse produto obtém no mercado, frente à capacidade do fornecedor, que a capacidade do fornecedor detém de oferecê-lo. No caso do tempo, o fornecedor nos disponibilizou apenas 24 horas, que precisam ser utilizadas da melhor forma possível, pois tudo que temos que realizar tem um tempo como um artigo básico e imprescindível.
O problema se torna ainda maior, porque nem a garantia das próximas 24 horas nós temos. Ou seja, temos um recurso escasso, incerto, e ao mesmo tempo tal recurso é a base para que toda a nossa vida possa existir nesse mundo. Agora deu para você perceber e ter noção o valor do nosso tempo? O tempo é tão curto e o trabalho que temos a fazer é tão grande que não podemos desperdiçar nenhuma parte do nosso tempo. O trabalho que temos que fazer para nos prepararmos para a eternidade deve ser feito no tempo, ou nunca será feito. E esta é uma obra que envolve grande dificuldade e labor. Terceiro ponto, o tempo deve ser visto por nós como algo muito precioso, porque sua continuidade é incerta. Nós sabemos que ele é muito curto, mas não sabemos quão curto ele é. Nós sabemos o quão pouco nos resta, nós não sabemos quão pouco nos resta, se um ano, ou muitos anos, ou apenas um mês, ou uma semana, ou um dia. Não há nenhuma experiência que possa ser mais bem verificada do que essa. Como bem disse Jonathan Edwards, quanto mais muitos homens valorizam seu tempo, se soubessem que tinham apenas uns poucos meses ou uns poucos dias a mais nesse mundo, e certamente um homem sábio valorizaria seu tempo ainda mais. Essa é a condição de milhares agora no mundo que neste momento gozam de saúde e não veem nenhum sinal do avanço da morte. Muitos, sem dúvida alguma, estão para morrer no próximo mês. E muitos morrerão na próxima semana. Muitos morrerão amanhã e não sabem nada disso. E não pensam sobre isso. Quantos morreram fora dessa cidade num tempo ou outro? Quando neles nem seus vizinhos viam, quando nem eles, nem seus vizinhos viam nenhum sinal de morte uma semana antes. E provavelmente existem muitas pessoas agora aqui presentes, ouvindo o que digo agora, que vão morrer dentro de pouco tempo e que não têm nenhuma percepção disso. Fecha aspas para a citação de Jonathan Edwards. Quarto ponto. O tempo é precioso porque, quando ele passa, não pode ser recuperado. O que é bem aproveitado não é perdido. Embora o tempo por si mesmo se vá, o seu benefício permanece sempre conosco. Cada parte do nosso tempo é como se fosse sucessivamente oferecido a nós, a fim de que possamos escolher se faremos dele nosso ou não. Mas se o recusamos, ele imediatamente é tomado e nunca mais é oferecido. A eternidade depende do aproveitamento do tempo, mas quando o tempo de vida se vai, uma vez que a morte venha, nós não temos mais o que fazer com o tempo. Imagine você quão desesperadas ficam as almas que chegam ao inferno e percebem o que fizeram com seu tempo. Pense como elas se angustiarão por toda uma eternidade, mas já não terão mais condições de voltar atrás e usar melhor o tempo que tiveram. Pois bem, mas você pode. Então, tenha muito cuidado com esse valioso artigo que Deus lhe deu. E não ache que pode utilizá-lo de qualquer forma, porque o tempo que foi passado jamais será recuperado. Sugiro que você faça um autoexame. Se você já usou metade do seu tempo de modo errado, você tem muito mais trabalho agora com menos recurso. E se o todo da sua vida é tão pequeno, quão pequeno é o que lhe resta agora? Quando Deus criou você, Ele deu uma alma racional, Ele fez isso para a eternidade. Ele deu um tempo aqui a fim de prepará-lo para a eternidade. Considere o que você fez com o tempo passado. Existem muitos de vocês que podem muito bem concluir que metade do seu tempo já se foi e que o sol já se passou do meridiano. Quando você olha para o passado da sua vida, percebe que foi, em grande medida, vazia? Quando você analisa seus últimos 10 anos de vida, por exemplo, consegue perceber avanços ou retrocessos? Se na década passada você não consegue enxergar motivos para se envergonhar pelo modo que pensava e agia,
dado que hoje os seus pensamentos e as suas ações deveriam ser muito mais sábias e maduras, parece haver um problema muito sério com você. O tempo pode e deve ser usado como referência para avaliar o nosso desenvolvimento na piedade. Se com o passar do tempo não percebemos avanços espirituais, é sinal que nosso tempo tem sido desperdiçado. A partir dessa conclusão, imediatamente precisamos reavaliar nossa forma de pensar e agir para que daqui a 10 anos, caso o Senhor nos conceda esse tempo, reavaliemos nossa vida e percebamos que o nosso tempo agora tem servido a um bom proveito. Mas não é necessário apenas fazer um autoexame sobre o tempo passado. Também precisamos reprovar o modo inconsequente que a nossa geração tem utilizado o seu tempo hoje. A raça humana age como se o tempo fosse uma coisa que tivesse em grande quantidade e tivesse mais do que precisa, e por isso mal sabem o que fazer com ele. Há muitas pessoas que deverão ser reprovadas nessa doutrina de como nós tratarmos o tempo, e que agora eu vou particularmente mencionar. Algumas reprovações que certamente nós vamos ser reprovados por essa doutrina. A primeira delas, cuidado com a ociosidade, com conversas e trabalhos não proveitosos. São reprovados por essa doutrina aqueles que gastam grande quantidade do seu tempo em ociosidade, que fizeram suas mãos, recusaram o seu trabalho, e em vez de trabalhar, deixam as suas famílias sofrer. Estes escolherão no tempo o fruto da sua irresponsabilidade. O descanso é uma bênção e um mandamento divino, mas ele só faz sentido se estiver ligado ao trabalho. Pessoas que vivem num descanso, que não se afadigam, não têm por que se regozijar no dia do Senhor, por exemplo. Elas são improdutivas, não honram a Deus que é trabalhador, que fez tudo em 6 dias e ao 7º descansou. Nem mesmo amam o seu Redentor, que pelo fruto do seu penoso trabalho nos deu a salvação. No mesmo sentido, trabalhar em questões não proveitosas tem o mesmo efeito de não trabalhar. Se você usa o seu tempo para trabalhos desnecessários, que não tem nada a ver com seu papel de pai, marido, esposa, filho, crente, funcionário, patrão, ou seja lá o que você for, seu tempo está sendo perdido. Mulheres que se intrometem na liderança do lar ou da igreja, ou ainda se lançam a investigar questões profundas da teologia. Homens preocupados excessivamente com a decoração da casa ou com os afazeres domésticos próprios das mulheres. São exemplos claros de pessoas que estão se dedicando erroneamente no seu tempo e em trabalhos improdutivos. Tudo o que fazemos tem Deus como referência e é preciso entender o que Ele requer de nós na posição em que nós estamos e então cumprir nossas obrigações e não outras. Além da ociosidade, também deve ser rejeitada e repreendida a conversa do tolo, pois ao homem não foi dado o direito de jogar fora o seu tempo, mesmo que esse tempo seja um tempo de descanso. As nossas conversas amenas devem ser assim em seu tom, jamais em seu conteúdo. Conversar bobagem, viver em meio aos piadistas, é fugir da realidade. É da natureza da comédia não se ater aos detalhes da objetividade, exagerar em um ponto ou torcer a verdade para que algo se torne hilário. Isso é normal da comédia. Essa ferramenta certamente tem o seu lugar na vida e nas nossas conversas entre os homens. Mas se todo o nosso tempo de descanso está imerso nessas coisas, demonstramos que não temos prazer na verdade nem na realidade. Somos covardes que na menor oportunidade querem fugir da vida como ela é, para ter prazer em um universo paralelo criado e sustentado somente pela gargalhada. Nossas conversas amenas precisam ser agradáveis, interessantes, piedosas, engraçadas e sábias. Ao homem não foi dado o direito de desperdiçar esse tempo com frivolidades e meninices. Portanto,
Organize sua família para que nos momentos de descanso sua casa esteja sempre pronta a aprender mais sobre assuntos novos ou aprofundar nos seus pensamentos em questões que passam despercebidas em seu dia a dia. Mas não permita que um feriado, por exemplo, seja um dia dedicado ao abobalhamento sistemático da sua família. Homens, ao término do culto, zelem para que as nossas conversas sejam proveitosas, sábias, e que ensinem os rapazes mais jovens como se porta o homem de verdade. Mulheres, cuidem para que a futilidade e a vaidade não tomem as rodas das conversas das irmãs, que são chamadas a ser como Sara, que honrou seu marido em tudo, ou como Maria, mãe do Senhor, tida pelo anjo como uma bem-aventurada. Jovens, a pouca idade não é motivo para desperdiçar o tempo com coisas inúteis. Não se juntem entre si para conversar. Aproveitem para encostar nas rodas de conversa dos mais velhos. Calem a boca, ouçam, imitem e aprendam a viver uma vida santa. Segundo ponto. Os que usam o seu tempo em trabalhos ímpios. Também são reprovados pela doutrina aqueles que gastam seu tempo em trabalhos ímpios, que não apenas gastam seu tempo fazendo nada para nenhum propósito bom, mas gastam seu tempo em propósitos maus. Eles ferem e matam a si mesmos com isso. Por isso, esses que tiveram a oportunidade de obter a vida, trabalham para a sua própria morte. Eles gastaram seu tempo corrompendo e infectando as cidades e locais onde vivem. Alguns gastaram muito do seu tempo em contendas. Isso não é apenas perda de tempo, é a pior forma de abusar o tempo. Eles não apenas desperdiçam o seu tempo, mas consomem o tempo dos outros. Eles contrariam aqueles hábitos pecaminosos que tomarão tempo deles para serem mortificados. O pecado é um grande devorador do tempo. Terceiro ponto de reprovação. Os que só têm tempo para o corpo e não para a alma. São reprovados também por essa doutrina. Aqueles que gastam seu tempo em apenas propósitos mundanos, negligenciando as suas almas. O tempo foi dado para a vida da eternidade. Foi designado como um tempo de provação para a eternidade. Se os homens não aproveitam o seu tempo para os propósitos da eternidade, eles o perdem. Trabalhar é bom. Exercitar o corpo é necessário, mas essas coisas passam a ter um fim em si mesmas e atrapalham a vida comum do lar, que é a maior expressão da piedade. Mas se essas coisas passam a ter um fim em si mesmo e atrapalham a vida comum do lar, é uma maior expressão, ela não é uma expressão de piedade. Isso constitui-se em uma grande perda de tempo. O trabalho nada mais é do que um meio lícito para prover as necessidades do lar e da igreja onde realmente residem as nossas maiores obrigações. Deixar de lado nossas obrigações como pais, mães e filhos de Deus é usar o tempo de uma forma mais que descuidada, uma forma mundana. Aproveite o seu tempo agora, meus irmãos, depois dessas exortações de reprovações. Escutem as lições finais desse sermão. Aproveite o seu tempo e oportunidade agora mesmo. Não seja um procrastinador. Não empurre as suas obrigações de hoje para amanhã. O tempo que você tem é hoje. Aproveite-o. Ouçamos o que Richard Bach tem a nos dizer para que possamos aproveitar o nosso tempo ao longo do dia que passamos com Deus. Controle o seu sono para que sirva à saúde e trabalho, e não ao prazer. Abre aspas. Controle o seu tempo do seu sono apropriadamente, de modo que você não desperdice as preciosas horas da manhã preguiçosamente em sua cama. O tempo do seu sono deve ser determinado pela sua saúde e labor, e não pelo prazer da preguiça. Se você não cuidar bem disso, jamais poderá utilizar o dia de forma sábia, dado que você ainda está preso à sua cama. Fecha aspas. Durma cedo. Acorde mais cedo ainda. Em se levantando, acorde. Não passe o dia como se estivesse dormindo. Existem pessoas que até estão de pé, mas estão desatentas, tão lentas que parecem que ainda dormem. Meu irmão,
Este mundo exige muita atenção e agilidade. Se você passa o dia dormindo em pé, jamais poderá enfrentar os grandes desafios da vida e nunca irá prosperar. Segunda lição. O primeiro pensamento do dia precisa ser de Deus e de mais ninguém. Com isso, diga a si mesmo que não há nada mais importante na sua vida do que Deus. Não permita começar o dia na correria comum, sem antes meditar nas coisas eternas do Senhor. Terceira lição. Separe o tempo para o culto familiar em horário propício para todos da casa. Sua casa não pode passar um dia sequer sem ouvir a menção do nome glorioso do nosso Deus. Eles precisam que seja delimitado um tempo conveniente dentro das possibilidades de cada lar, para que o Senhor seja exaltado. Isso pode acontecer no café da manhã, no almoço, antes de dormir. Só o que não pode acontecer é não ter tempo nenhum. Ensine os seus filhos que um tempo para Deus é algo inegociável na sua casa. Quarta lição. Sejam cuidadosos em não desperdiçar o tempo do que são. Sejam mais cuidadosos em não desperdiçar tempo do que o são em seu Sejam mais cuidadosos em não desperdiçar o seu tempo e não desperdiçar ele em dinheiro e desperdiçar dinheiro. Não permitam que as recreações inúteis, conversas vãs e companhias não proveitosas ou o sono roubem o precioso tempo de vocês. Sejam mais cuidadosos em escapar das pessoas, ações ou situações da vida que tendem a roubar o tempo de vocês do que seriam em escapar de ladrões, como vocês fariam em escapar de ladrões e salteadores. Quinta lição, nos relacionamentos. Divida seu tempo para cuidar cada um dos seus papéis. Atente diariamente para os deveres especiais relativos aos vários relacionamentos de vocês, seja na condição de maridos, esposas, filhos, patrões, empregados, pastores, cidadãos ou autoridades. É preciso ter tempo para desempenhar cada um dos papéis que Deus nos deu nessa vida. E se estamos negligenciando qualquer um deles, é preciso rever onde temos errado e consertar rapidamente esse problema. Sexta e última aplicação. Seja especialmente cuidadoso para aproveitar aquelas partes do tempo que são as mais preciosas. Jonathan Edwards disse, abre aspas, o tempo santo é mais precioso do que o tempo comum, fecha aspas. Esse tempo é mais precioso para o nosso eterno bem-estar. Portanto, acima de tudo, aproveite os seus domingos. E, especialmente, aproveite o seu tempo de adoração pública, que é a parte mais preciosa do seu tempo. O tempo da operação do Espírito de Deus é mais precioso do que qualquer outro tempo, pois esse é o tempo quando Deus está próximo. É o dia da salvação. Você pode proveitosamente gastar o seu tempo em conversação com pessoas santas sobre coisas da mais alta importância, em oração e meditação, e lendo livros proveitosos. Não jogue fora o seu tempo, especialmente hoje, o dia que o Senhor chama de seu. Pois caso você não ame esse tempo sagrado do dia do Senhor, jamais desejará estar em toda a eternidade com Deus. Esse é o tempo, o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele hoje. Amém. Vamos orar, meus irmãos.